Ó, vou dar uma sugestão. Não pros ADM, pelo amor de Deus. A sugestão do que eu acho que pode acontecer, tá? A gente vai disputar essa partida de War. A gente vai ter um time vencedor e o outro time vai perder. Vamos supor que o time azul perca e ele não é um amaldiçoado. O time azul todo tá fora da competição, certo? Certo? Até aí entenderam? O time azul todo tá fora da competição. Sábado, provavelmente sábado é o último dia. Então, time todo azul tá fora da competição. O time azul pode assistir. Todo o time vermelho é colocado num lugar porque venceu. E eles, agora que eles lutaram todo esse caminho junto, eles precisam fazer um PVP entre eles. E os 3 que sobreviverem entre eles, se matando, vão poder escolher 3 ovos pra salvar. E aí, os outros ovos vão provavelmente ser mortos na frente do time azul que vai estar assistindo e do time vermelho que não sobreviveram. Só pra todo mundo ser torturado e o olho fazer o rolê dele. Aí o olho devolve 3 ovos. Vamos supor, tô fazendo uma suposição aleatória. Porque aí teria um motivo pro olho dar 3 ovos pra gente. Porque a gente não ia ficar contente. Se o olho devolveu 7 ovos, ele deixou todo mundo feliz. E aí não tem objetivo nenhum. A gente foi torturado por 2 semanas pra ficar feliz no final? Óbvio que não. É o purgatório. O olho está torturando a gente por 2 semanas. Ele não daria os 7 ovos de volta. E, dessa forma, ele causaria uma violência extrema. Porque ele faria o time vencedor se matar entre si. Que é o time que, em teoria, vai ter criado mais vínculos, já que criou vínculos pra seguir pra vitória. E esse time vai ter que se matar entre si pra definir quais ovos eles vão salvar ou não. Eu acho que essa seria muito possível. Mas o objetivo dos Hunger Games era fazer o quê? Até as pessoas que se gostam se matarem pela vitória, certo? Não é esse o objetivo dos Jogos Vorazes? Mesmo eles sendo um time, no final eles teriam que se matar anyway, porque só poderia vencer um. É assim que o Hunger Games foi desenvolvido, certo? Eu acho que é a mesma coisa nesse Hunger Games que a gente tá jogando. No final, o time vencedor vai ter que se matar entre si. Porque isso seria o suprassumo da tortura. Isso seria o ápice da filha da putagem. Isso seria o ponto alto da desgraça. Pra mim, sem sombra de dúvidas, esse seria o suprassumo de ser filha da... Mas a tortura não agrada o público. Por isso que tem gente tretando no Twitter há 10 dias sem parar, né? Porque assim, eu acho que a ideia é dar a sensação de vitória pro time ganhador. E aí depois fazer eles sentirem que a vitória é muito mais amarga do que era pra ser. Tipo, eu acho que... Porque assim, honestamente, se vocês não pegaram isso até agora, o purgatório é pra provar que a gente é uns merda. Isso ficou óbvio já pra todo mundo, eu acho, né? O purgatório é pra provar que a gente é podre. Que a gente é sujo, que a gente é uns merda. Porque o tempo todo ele fala, suas ratazanas imundas do caralho, vocês ficam se matando aí, vocês são uns hipócritas de merda. E a gente provou o ponto do olho até agora, porque ninguém nenhum time tentou provar o contrário pro olho. A gente é uma ratazana de merda. Você acha que ele vai dar uma vitória de verdade pra quem vencer? Eu acho que o objetivo dele é fazer o time mais cruel vencer e depois botar esse time lutar entre si mesmo. Porque esse é o toque perfeito. Você faz o time mais filha da puta ganhar, e aí quando eles chegam no ápice do filha da puta, você faz eles lutarem entre si. E aí eles vão falar: oh, meu Deus, teremos que lutar entre si. Mas depois o vencedor vai ficar sozinho? Não, ninguém vai morrer de verdade. É só que o vencedor... Eu diria que ele deixaria pelo menos 3 vencedores. E esses 3 vencedores vão cada um escolher um ovo pra sobreviver. E os outros ovos... Mas essa minha teoria de a gente só poder salvar uns 3 ovos é porque seria muito fácil a gente salvar os 7 no final do purgatório, entende? Eu sei que é paia, porque eu concordaria que seria paia matar 4 e só salvar 3, ou salvar 4 e matar 3. Eu concordo que seria paia. Mas não teria sentido os 7 ovos sobreviverem no final do purgatório. Porque, tá ligado? Tipo, por quê? Tipo assim, seria um evento inteiro pra nada se os 7 ovos sobrevivessem. Seria um desperdício do evento, eu acho. Por isso que eu acho que vai morrer. E eu também acho paia. Vocês me falam, não deve ser, porque é muito triste. Eu também acho que é triste. Mas eu acho que seria um evento pra nada se os 7 sobrevivessem. Mas se a maioria morresse, o evento também não serviria de nada. Não, o evento serviria, porque a gente tá 2 meses sem nenhum ovo se a gente salvasse uns 3, 4. Porque assim, ó,
Vocês conseguem... Eu tô pensando mais pra frente. Eu tô pensando de, tipo, morre uns 3, 4 ovos nesse evento. A gente volta pra ilha desolado. Os ovos voltam desolados porque assistiram seus irmãozinhos morrer. A gente volta desolado porque os ovos morreram. Alguns ovos morreram e a gente voltou só com alguns. A federação chega toda boazinha e fala... Ai, meus lindinhos, não se preocupem, a gente dá mais ovos pra vocês. Eles dão ovos novos pros ADMs dos antigos ovos poderem continuar jogando. E aí a gente fala, nossa, como a federação é maravilhosa. Eles são tão incríveis, deram ovinhos novos pra gente ficar feliz. E aí todo mundo vai começar a ficar de boa de volta com a federação. Ninguém ia recusar um ovinho de novo, gente. A gente tá com umas porra da câmera do Big Brother seguindo a gente dentro das nossas bases e ninguém faz nada. Todo mundo olha e fala, ai, olha o Cocô como ele é fofinho. Aqueles bichos seguindo a gente são literalmente um olhão do BBB, que é uma câmera olhando a gente o tempo todo pra ser um espião a close range do olhão filha da puta, e todo mundo olha pra ele e fala que lindo Cocô. Vocês acham que se a federação desse uns 3, 4 ovos novos pra galera, a galera não ia abraçar eles e falar, ai que lindinho? Ah, tomar no cu, porra, ia pra caralho. Ninguém ia ter a coragem de levantar uma espada pra um ovinho. Então, esse é o ponto. Eu acho, eu sei que vocês acham que é triste, eu também quero que não seja. A maior parte das teorias que eu faço com vocês, eu sempre falo no final, eu gostaria que eu estivesse errada, eu gostaria que não fosse verdade. Então isso que eu tô falando eu espero que não seja, mas se for, eu acho que faria muito sentido você torturar os cubitos, matando ovos na frente deles e só deixando eles levarem alguns pra casa. Porque seria a tortura perfeita pra fechar o purgatório. E aí, talvez, pra não deixar os ADMs dos ovos que morrerem sem realmente poder jogar ou fazer alguma coisa, eles dariam novos ovos pra algumas pessoas da ilha. Até porque a dinâmica dos ovos, ela é uma parada assim. Mas enfim, só pra vocês entenderem. Tem muitas pessoas novas que entraram que nunca tiveram a chance de cuidar de um ovo do zero também. Vai que eles deem ovos pra algumas pessoas também. Talvez seja uma espécie de rotatividade. Tipo, tem pais de ovos dos primeiros lá que nem logam mais. Eu acho que todos os ovos que existem hoje em dia têm pais ativos, mas tipo, tem vários que fazem parte da paternidade e não logam mais, sabe? Então isso eu também enxergaria como uma oportunidade de rotacionar os ovos. Vocês entendem? Eu não tô nem falando de um aspecto de roleplay, eu tô falando de um aspecto de você rotacionar o game, porque tem gente que não loga mais tanto, você poderia rotacionar, você poderia deixar os ADMs mais com outras pessoas, sabe? Se rotacionar isso, entendeu? Porque, por exemplo, entraram jogadores novos, nem todos logam o tempo todo, mas tem vários que são muito ativos, e tem ovos que tem pais que não são mais tão ativos, e de repente eles podem fazer isso como uma maneira de rotacionar os ovos e as pessoas. Porque assim, vamos considerar que a gente tenha mais um ano de QSMP na frente, sei lá. Em um ano, vão ter players que vão deixar de ser ativos e novos players que vão ser colocados, provavelmente, serem ativos. Se você faz essa rotação aí, você teria que achar uma maneira de fazer os ovos serem cuidados por outras pessoas. Então, talvez, de tempos em tempos, tenham eventos pra acabar com o ovo. Mas não seria só adicionar novos ovos. Mas aí não tem graça. Aí você não tem um desenvolvimento de lore. Você não tem uma história, você não tem um... Porque, na minha perspectiva, o objetivo desse evento é ver quais pais mais querem salvar os ovos. Pra você salvar os que mais querem salvar seus ovos. E os outros você faz uma rotatividade com eles. Eu sei que vocês acham triste, eu também acho. Mas eu acho que seria uma maneira de você rotacionar, entendeu? Mas todos querem salvar... mas tem ovo tipo Richarlison, que tem 68 pessoas tentando salvar ele. E tem ovos que tem, tipo, um pai, 2. Então, não tô dizendo que esses pais são menos pais. Todos os pais são muito pais dos seus ovos. Mas eu acho que... Eu tô pensando fora do RP, tá? Não entendam como RP. Não é nenhuma crítica ao RP. Estou pensando fora RP. Fora RP... faria sentido você rotacionar alguns ovos pra você ter ovos que são cuidados por mais pessoas ao mesmo tempo. Uma questão de você movimentar o game. Se eu fosse um ADM ou roteirista ou uma pessoa que ajuda no roteiro do bagulho, eu falaria, olha, a gente pode tentar rotacionar uns ovos. A gente pode fazer ovos que, por exemplo, não tem valor sentimental pra tantas pessoas passarem a ter, ou
a gente pode fazer um evento pra tirar alguns, adicionar novos e no meio do caminho torturar os pais pra gente ver quais realmente querem salvar os ovos, quais que não são mais tão ativos, entende? Se eu trabalhasse por trás das câmeras, eu pensaria num negócio assim, sabe? Ainda bem que você não é roteirista. E tipo assim, de verdade, não é crítica nem aos players que não entram tanto, nem aos ovos que tem poucos pais, não é nada disso. É só pra vocês entenderem o que eu acho que seria a lógica por trás de você matar uns ovos, entendeu? A lógica por trás de você matar alguns ovos seria você escolher os ovos que foram mais esquecidos pelos pais. E aí, você poderia criar um arco de culpa nos personagens que não conseguiram salvar os seus ovos. Então você cria desenvolvimento de lore pra todo mundo no caminho. Você cria um desenvolvimento de lore pros pais que não conseguiram salvar seus próprios ovos, porque eles vão ficar extremamente tristes, frustrados. Você cria a federação, talvez, tentando dar um novo ovo pra esses pais que ficaram sem ovos. E aí, eles negam esse ovo e você cria toda uma outra lore, ao invés circulando um novo ovo. Nossa, dá pra fazer muita coisa. É que não faz sentido, minha opinião como criadora de conteúdo, é que não faz sentido você fazer todos os players passarem por essas 2 semanas de purgatório e no final só devolver os 7 ovos completamente inteiros, sem nenhum problema. Porque seria um bagulho tipo assim, a gente passou por um evento de tortura pra no final todo mundo sair feliz, flores, alegria. Não faria muito sentido. Faria sentido acontecer uma merdona no final e ter ovo morrendo. É uma merda isso acontecer, porque tem muitos pais muito apegados aos ovos. Mas faz muito sentido.